1 João capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco nesta noite. Prepara cada coração agora para receber a porção da tua palavra. E que, Senhor, esta porção, como uma semente, possa cair numa terra boa. E que todos possam compreender a tua palavra. E possam receber de ti nesta noite a palavra viva e eficaz para cada um. Vá de encontro a cada necessidade nesta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. É interessante o livro de João, que o livro de João ele mostra bem claro a diferença que há no mundo. Há dois tipos de filhos, há dois lados neste mundo. E João, ele fala claramente que há os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Não existe outra situação. Ninguém neste mundo pode dizer, eu não sou filho de ninguém. Eu não sirvo a ninguém. Não. João aqui, ele é claro. E ele diz, olha, aos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus, ele mesmo diz, são aqueles que nasceram de Deus. Todos nascem filhos do diabo. É interessante, né? Às vezes a pessoa fala, eu sou filho, a pessoa nasceu filho do diabo. Todos nascem filhos do diabo. Por quê? Porque todos nascem no pecado. A palavra de Deus diz que quando Adão pecou, ele trouxe pecado a todos. E todos que nascem nesse mundo, a não ser um que foi Jesus que nasceu e não pecou, mas tirando ele, todos que nascem nesse mundo nascem debaixo da maldição do pecado e são filhos do diabo. Esses são os filhos do diabo, que estão no pecado, que não reconhecem que pecam. Se você disser para uma pessoa ali, não, você é um pecador. Não, eu não roubo, eu não mato, eu não prostituo, eu não sou pecador. Não reconhecem. Porque a palavra do Senhor mesmo disse, se der tempo a gente vai ler esse versículo, que o Deus desse século, o Deus que domina esse mundo, que é o próprio Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas. Então há esse reino, há esse império que domina o mundo e domina a maioria das pessoas. E como sair desse império? Como deixar esse império? A própria palavra de Deus diz lá em Colossenses 1,13, se der tempo a gente vai ler isso também para confirmar, e diz assim que quem pode nos libertar? Paulo diz lá para os Colossenses que ele, Deus, nos transportou, nos tirou deste império das trevas e trouxe para o seu reino maravilhoso de luz. Então, como deixar este reino satânico? Como deixar de ser filho do diabo? É indo para o Senhor. É mudando a nossa vida, é aceitando aquilo que Jesus fez por nós e vindo para a presença de Deus. Porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos colocamos ali num firme propósito de servir a Deus, nós deixamos de ser filhos do diabo e passamos a ser filhos de Deus. É o que
João fala aqui. Nós lemos. Não, no versículo 7, vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça. O que é praticar a justiça? O que é ser justo? O que é viver na vida, viver uma vida justa? Não é dizer, eu não peco mais, eu não tenho mais pecado, eu não tenho mais nada de errado, eu sou perfeito agora. Não. O próprio João fala aqui no capítulo 1 que se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Porque todos nós somos pecadores. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então viver na justiça não é viver uma vida que nunca vai pecar. Todos os dias nós pecamos, mas é receber a graça do Senhor e reconhecermos que somos pecadores, pedirmos perdão pelos nossos pecados e recebermos de Deus a sua justiça, de graça. Não porque merecemos, não porque somos alguém diferente, não porque somos pessoas especiais, não, mas pela graça de Deus, Ele nos limpa e nos justifica. Mas a partir daí, como nós nos tornamos filhos de Deus, vivendo esta vida na presença de Deus, a partir do momento em que nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz, nós temos que viver uma vida diferenciada deste mundo. Porque há diferença, porque há essa divisão. Os filhos do diabo, os que estão no pecado, os que vivem pecando, os que vivem uma vida longe de Deus, e os filhos de Deus, que servem a Deus, que se esforçam para fazer a vontade de Deus, que andam na presença do Senhor, que praticam, que procuram obedecer a palavra e viver a palavra de Deus. Jesus diz, aqueles que têm os meus mandamentos e me guardam, e os guarda, este é o que me ama, e o que me ama será amado por o meu Pai também. A diferença de nós, que somos filhos de Deus, para os filhos do diabo é exatamente essa. Servimos a Deus, recebemos a graça de Deus sobre nós, nos tornamos agora filhos de Deus. E João fala que Jesus veio para aqueles que eram seus, quer dizer, pelos judeus, mas esses não o receberam. O mundo não tem recebido, mas todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus, filha de Deus, se você fizer a vontade de Deus. Não vos enganeis aqui, não vos deixei enganar. As pessoas falam, não, o mundo não tem problema, não. Mas as pessoas que estão no mundo, que estão vivendo nesse mundo, e que até falam, eu vou na igreja, eu oro, eu peço para Deus, mas não estão praticando a justiça, não estão vivendo a verdade, não estão fazendo a vontade de Deus, ainda são filhos do diabo. Dentro da igreja ainda há muitos que são filhos do diabo, porque ainda não se converteram, porque ainda não entregaram suas vidas ao Senhor, porque ainda não tiveram o propósito de servir verdadeiramente a Deus e a fazer a vontade de Deus. O Senhor veio, a palavra de Deus diz que Jesus veio para todos, para o mundo todo, para todos quantos quiserem, para todos quantos o receberem, todos quantos o aceitarem. Mas o mundo não recebe, o mundo não aceita. Por isso que o mundo continua vivendo nas trevas. Começa ano, termina ano, esse ano vai ser melhor, e é a mesma coisa. Esse ano vai melhorar, esse ano vai ser isso, esse ano vai ter eleição, esse ano vai ter Copa, esse ano, e termina o ano da mesma forma. O mundo continua nas trevas, porque são filhos do diabo. Não vos deixes enganar, João diz aqui, e ele continua dizendo, aquele que pratica o pecado procede do diabo. O que é esse praticar o pecado? É viver no pecado, é não se arrepender do pecado, é ter uma mente cauterizada e falar, isso não tem problema.
Ah, isso não tem problema. Há pessoas até que eu já ouvi dizer em outras igrejas, que estão dentro da igreja, e muitas vezes os homens estão ali, têm amante, isso não tem problema, estão ali dentro da igreja, praticando o pecado, vivendo no pecado. E João diz aqui, olha, o que pratica o pecado é filho do diabo. E como deixar de ser filho do diabo? Como eu disse, se arrepender do seu pecado. E deixar o pecado. Não adianta se arrepender, pedir perdão e amanhã voltar a fazer de novo. Arrepender de novo e voltar a fazer de novo. Deus não perdoa porque você está fazendo várias vezes? Perdoa, mas o que acontece? A própria mente da pessoa fica cauterizada. E um dia ela pede perdão, vai lá, no outro dia faz de novo. Outro dia ela pede perdão. Vai chegar um momento que ela já acha aquilo natural e que ela não vai mais pedir perdão e ela vai estar vivendo no pecado. Se vive no pecado, é filho do diabo. Se tem pecado na sua vida e não se arrepende, não deixa, não se esforça para abandonar, é filho do diabo. E o que pratica a justiça, que vive, que se arrepende, que sente ali aquele remorso quando peca, que sente aquele desejo de pedir perdão e se arrepende daquilo ali, é filho de Deus. Essa é a diferença. E João, ele enfoca esse tema em todo esse livro de João. Se você ler todo o livro de João, se você pode ler, você que está fazendo a leitura da Bíblia, você pode ler aí, são 5 capítulos, rapidinho, em meia hora você lê tudo, você vai ver aqui como João faz a diferença dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Há uma diferença. E ele continua dizendo aqui, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Versículo 9. Veja que ele fala, nascido de Deus. O que é nascido de Deus? A pessoa nasceu no império do diabo. Nasceu filho do diabo. Todos nascem filhos do diabo. Todos nascem ali com o pecado. Mas a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus, nós somos transportados, e a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, quer dizer, nasce de novo. É uma nova criatura, ela renasce, e agora renasce como filho de Deus. Renasce agora, não mais debaixo das mãos do diabo, mas agora como filho de Deus, é nascido de Deus. Todos têm que um dia se colocar diante do Senhor, reconhecer que é pecador, pedir perdão pelos seus pecados, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, e a partir daí, ter uma nova vida, ser uma nova criatura, e se torna um filho de Deus. Essa é a diferença. E João, ele explica certinho aqui, ele diz, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, não vive pecando toda hora. Pois o que permanece nele é a divina semente. A partir do momento que recebemos Jesus e que nos tornamos filhos de Deus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Essa é a divina semente. A semente que é colocada, por que uma semente? Porque a semente deve ser cuidada. A semente, ela deve ser tratada, para que ela possa crescer, para que ela possa germinar, para que ela possa começar ali a se desenvolver e a um dia dar frutos. E o Espírito Santo em nós, quando nós aceitamos Jesus, ele é colocado em nós como uma semente, e a partir dali, nós temos que desenvolver a salvação. Paulo fala sobre o desenvolvimento da salvação. O que é isso? Começamos a nos observar, a nos examinar e ver o que há de errado. Aquilo que achava que era uma coisa natural, que não tinha problema, o Espírito Santo vai falar, tira da sua vida. É pecado, você não pode continuar praticando. Você não pode continuar vivendo desse jeito. As roupas que muitas vezes usava, você não pode mais usar. Agora você tem que andar decentemente. O jeito que você vivia, as palavras que você falava, a música que você ouvia, as mentiras que você falava, tudo isso o Espírito Santo ele vai
tocando no coração da pessoa, e isso é chamado de processo de santificação, e a pessoa vai se santificando e aquela semente vai crescendo. Por isso que Paulo mesmo fala sobre os frutos do Espírito, que a pessoa desenvolve através do que? Dessa semente do Espírito Santo que é colocado em nós. A pessoa vai desenvolvendo, ela vai crescendo na presença do Senhor, e ela vai desenvolvendo, as obras da carne vão saindo, e o fruto do Espírito vai se desenvolvendo nela, e vai se tornando ali algo que todos podem ver. Que todos podem ali, através da vida da pessoa, olhar para ela e ver que ela está ali vivendo cheia do fruto do Espírito, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, e todos esses frutos do Espírito. Então a semente é colocada em nós, e diz a palavra que essa semente, ela se desenvolve, e quem tem essa semente, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Porque agora tem uma nova vida, é uma nova criatura. Agora vive para Deus. O que ela fazia antes não faz mais. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo na sua vida. Essa é a diferença. Verdadeiramente, é uma nova vida, e agora nós fazemos parte da família de Deus, agora nós somos filhos de Deus, agora nós somos co-herdeiros com Cristo, e agora nós fazemos parte da família de Deus, e um dia estaremos na casa do nosso Pai, todos juntos, habitando eternamente com Ele. Mas quem vai entrar? Apenas os verdadeiros filhos de Deus. Não os que têm nome, não é denominação de igreja, não é porque tem carteirinha, não é porque é membro, não é porque faz parte daquela igreja ou daquela outra, mas é aquele que verdadeiramente abriu seu coração e entregou sua vida para Jesus. Esse verdadeiramente é filho de Deus. Não é santo, não é alguém que não peca, não é alguém superior a outro, mas é alguém que busca diariamente a misericórdia de Deus para a sua vida. O perdão de Deus, a graça de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, porque todos os dias nós necessitamos da misericórdia de Deus para continuarmos sendo filhos de Deus. E a pessoa pode deixar de ser filho de Deus? Uns falam, não, uma vez salvo, sempre salvo. Não. Se a pessoa não desenvolver esta semente divina, como é dito, se a pessoa não viver uma vida na presença do Senhor, ela volta a ser filha do diabo. É possível uma pessoa que é filho de Deus, que se torna filho de Deus, que se torna um servo do Senhor, que está na presença do Senhor, que serve ao Senhor, se ela não vigiar, se ela não se firmar, se ela não estiver com propósito de servir a Deus e não permanecer firme até o final, ela volta a ser filho do diabo e se perde. E perde a salvação. E perde a vida eterna. E perde todos os direitos que ela tinha alcançado, que ela tinha recebido como filho de Deus. Jesus mesmo diz isso, né? Que a pessoa, ela recebe ao Senhor, a casa dela é limpa, todo o que estava nela, toda a vida dela é limpa, o diabo que estava nela, o inimigo que estava ali vivendo na vida dela, oprimindo ela, sai, aí a casa fica limpa e ornamentada, ela é uma nova pessoa, mas se ela não vigiar, não se cuidar, não se manter fiel, não permanecer na presença do Senhor, não orar, não ler a Bíblia, não jejuar, não estar ali vigiando, não vir na casa do Senhor. Hoje em dia muitos falam, não precisa de igreja, não precisa vir na casa do Senhor. Não, nós devemos estar na casa do Senhor, devemos buscar ao Senhor, devemos nos congregar, como Paulo diz. E se a pessoa deixa de fazer isso, o Espírito Santo, a semente divina que estava nela, sai, se entristece com ela e sai. E Jesus diz que aquele demônio que estava na vida da pessoa, ele vem e traz com ele mais 7. E aí o estado daquela pessoa fica 7 vezes pior do que antes. Porque ela deixou de servir ao Senhor, de ser
de ser filho de Deus e passou novamente a ser filho do diabo. E aqui diz a palavra do Senhor, versículo 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então há os filhos de Deus e os filhos do diabo. E a diferença é essa: todo aquele que não pratica justiça, quer dizer, que não vive na presença de Deus, que não obedece os mandamentos de Deus, que não serve a Deus, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Agora ele completa ainda, porque Jesus falou que os 2 mandamentos eram amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e amar ao próximo como a si mesmo. Os filhos de Deus, eles têm essas 2 características: amar a Deus, servir a Deus, andar com Deus, viver na presença de Deus e amar ao seu irmão. Se isso não estiver na vida da pessoa, ela continua sendo filha do diabo. E aqui continua a palavra dizendo: versículo 11: porque a mensagem que ouvisse desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então aqui faz a comparação de 2 irmãos lá de Gênesis, lá que é descrito lá no primeiro livro da Bíblia. 2 irmãos, Caim e Abel. Um filho de Deus, Abel, e um filho do diabo, que é aqui dito, Caim. Os 2 diziam que serviam a Deus. Quando chegou um tempo, os 2 ofereceram algo para Deus. Mas aí que nós vemos a diferença. Que o que Abel ofereceu para Deus foi algo de coração, foi algo ali espontâneo, foi algo representando o amor de Deus, enquanto Caim ofereceu qualquer coisa. E quando Deus se agradou do que Abel ofereceu e não do que Caim, Caim ficou irado contra o seu irmão. Deus chegou até para falar a Caim: olha, está nas tuas mãos, você decide. O diabo está aí. Você pode ouvir a mim ou ouvir ao diabo. Você pode ser filho de Deus ou filho do diabo, obedecendo o diabo. Está aí, você escolhe, as pessoas podem escolher. Você quer ser filho de Deus ou quer ser filho do diabo? Não há outro termo, não há meio termo. Ou é Deus ou é diabo. Se obedecer a Deus, filho de Deus. Se não obedecer, como João cita aqui Caim, Deus falou com ele, mas ele ouviu mais o diabo. Porque ele era filho do diabo, a palavra de Deus diz aqui, a índole dele era má. E ele acabou matando seu irmão, assassinando seu irmão, porque as obras dele eram más. Até aquilo que ele deu para Deus não era uma coisa boa, porque ele deu qualquer coisa, só por aparência. E muitos hoje pensam que são filhos de Deus e estão aí vivendo de qualquer jeito. Estão vivendo no pecado, estão na igreja, estão ali até dizendo que são pastores, apóstolos, discípulos, o que quer que seja. Mas ainda continuam filhos do diabo, porque as suas obras são más. Jesus mesmo diz: pelos frutos conhecereis quem é de Deus e quem é do diabo. Pela vida, por aquilo que falam, por aquilo que vivem, pelo jeito que vivem, vocês vão conhecer. Não é porque diz Senhor, Senhor, porque o próprio Jesus disse: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. Mas quem vai herdar? Os que fazem a minha vontade. Isto é, os que são filhos de Deus. Verdadeiramente. Nem todos. E continuando a palavra diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna.
permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Olha o que diz aqui. Já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, porque servimos ao Senhor, e o mundo nos odeia. O mundo nos odeia, porque o mundo é do diabo, porque muitos odiavam a Jesus, até aqueles que se diziam ali religiosos, estavam lá, eram sacerdotes, odiavam a Jesus. O próprio Jesus diz, né, os escribas, os fariseus, que eles eram filhos do diabo, por isso que odiavam a Jesus, tinham inveja de Jesus, se diziam homens santos, faziam orações, queriam que todos obedecessem a eles, ensinavam, falavam, mas eles mesmos não viviam, eram filhos do diabo. Não é ser religioso que se torna filho de Deus, não é entrar numa igreja, não é ser membro, ter uma carteirinha. O que faz a pessoa se tornar filho de Deus é um coração entregue totalmente ao Senhor, é uma vida transformada. E o mundo não vai gostar disso. Quantas pessoas que se convertem e os parentes deixam de estar com as pessoas, os amigos se afastam. Há casos até de pessoas que se convertem e são demitidas do emprego porque o patrão não gosta de crente. O mundo odeia mesmo, porque há diferença. E Jesus mesmo disse, se o mundo me odiou, quanto mais a vós. Porque o estilo de vida daquele que é nascido de Deus, daquele que é filho de Deus, não pode ser igual. E não podemos viver para agradar o mundo, para agradar as pessoas. Nós temos que viver para agradar a Deus. Às vezes as pessoas falam, eu vou agradar o mundo, eu vou fazer aquilo lá porque a pessoa gosta. O crente vai dar uma festinha, fala, não, lá na minha casa vou dar uma festinha, mas vai aquele parente, né, que gosta de uma bebida, então eu vou comprar para agradar ele. Não, você tem que agradar a Deus. Tem aquele lá que gosta de ouvir aquela música, então eu vou pôr numa festinha, no churrasco que eu vou fazer, aquela música do mundo, porque agrada e não tem problema. Não. Você tem que viver uma vida diferente. Se a pessoa for à sua festa, aqui é só refrigerante, aqui é só suco, aqui é música evangélica, aqui é música que adora o Senhor, e se ela não gostar, se ela odiar, se ela falar não venho mais, problema é dela. O que nós devemos fazer é agradar a Deus. Viver para agradar a Deus. E muitos vão odiar, muitos vão chegar na festa da pessoa, não tinha cerveja, não tinha isso, aquelas músicas, eu não vou mais na casa daquela pessoa, agora ela é radical, agora ela é careta, não importa, o mundo vai fazer isso mesmo. E se o mundo está se agradando conosco, se nós estamos vivendo de uma forma que o mundo está se agradando, está vivendo conosco, está ali tendo comunhão conosco, está tudo certo, então tem alguma coisa errada. Porque há diferença, tem que haver diferença, tem que haver uma vida diferente na presença do Senhor. Aqui mesmo em 1 João, capítulo 4. Versículo 4 diz assim, 1 João 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Como filhos de Deus, nós temos aquele que é maior. Veja que não são dois reinos iguais. O diabo está combatendo com Deus. Não, o reino de Deus é muito maior. Há dois lados, mas o maior é aquele que está com Deus. Maior é aquele que está conosco, maior é Deus. O diabo pode tentar dominar, o diabo pode tentar fazer, mas o diabo está debaixo da mão potente de Deus. Então nós estamos do lado do maior, do mais poderoso. Nós não temos que temer
E nós não temos que viver ali pensando, o diabo pode fazer alguma coisa, o reino do diabo, o império do diabo pode vir contra mim. Não, maior é aquele que está conosco. O reino de Deus é muito maior. Não há comparação. Embora em quantidade o mundo é muito maior, né? As pessoas que estão no mundo é muito maior, mas o poder que há deste lado é muito menor. Não há comparação. O diabo não é um Deus. O diabo não é poderoso. O poder está sobre o nosso Deus. Ele é maior. Nós estamos do lado do maior. Por isso, o diabo não pode contra nós. Por isso mesmo o pecado que nos assedia, nós temos o poder maior, não em nós mesmos, mas através do nosso Deus, através do poder de Deus em nós, nós podemos vencer qualquer tipo de pecado. Qualquer coisa que podia nos dominar antes, que éramos escravos, agora nós temos aquele que é maior conosco. E ele nos dá o poder para vencer. Como você cantou hoje, né? Ele nos dá poder para vencer. Ele é poderoso. Maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Continua falando, versículo 5. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. De quem está falando? Dos falsos profetas, dos que servem o diabo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Hoje, você que está aqui, se você está ouvindo essa palavra, você está reconhecendo, eu preciso mudar muitas coisas. Eu preciso verdadeiramente deixar aquele pecado. Eu preciso verdadeiramente mudar a minha vida. Eu preciso santificar a minha vida. Se você está ouvindo, você verdadeiramente é filho de Deus. Se o Espírito Santo está tocando no teu coração agora e fala, essa mensagem é para mim. Porque muita gente pode falar, isso não é para mim, né? Muitas vezes as pessoas falam, essa mensagem não é para mim. Não, eu estou bem. Não, nós temos que reconhecer, cada um de nós, é para nós a palavra. E há sempre coisas que nós precisamos mudar. Sempre coisas que nós precisamos deixar na nossa vida para continuarmos a sermos filhos de Deus. Aquele que ouve a palavra, aquele que recebe a palavra, esse verdadeiramente é de Deus. E o que não ouve o mundo, não ouve. A palavra está sendo pregada aí. Muitos não querem nem saber. Muitos estão aí só vivendo e aproveitando suas vidas. Não ouve, porque são do mundo. Mas nós temos que ouvir a palavra. Agora 1 João mesmo, capítulo 5, versículo 18. Diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Veja o que João escreve aqui. Que aquele que é de Deus não vive no pecado, não vive pecando toda hora e quando peca se arrepende, pede perdão e tem aquele sentimento que tem que deixar aquele pecado, tem que deixar. Esse é aquele que é de Deus, que é verdadeiramente nascido de Deus. E João fala que o maligno, o diabo, os demônios, quem quer que seja, não pode tocar. O diabo não pode nos tocar. Tem gente que ainda vive com medo do diabo, vive com medo, aquela pessoa ali é macumbeira, aquela pessoa diz que fez um trabalho, aquela pessoa ali vai pôr olho gordo na minha vida, vai não sei o quê, e vive. Não, o maligno não pode tocar aquele que é de Deus. Quem é de Deus, o maligno não toca, a não ser que Deus permita. Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó para provar, mas ele falou para o diabo, você pode tocar nele, você pode tocar nas coisas que ele tem, mas você não pode tirar a vida dele. E Deus sustentou a Jó, e Deus chegou no momento que falou para o diabo, chega, acabou, pode ir embora, e deu vitória para Jó. E Jó recuperou tudo que tinha.
Jó recuperou tudo, duplamente, ainda diz a palavra. O maligno até pode tocar se Deus permitir, mas ele não pode ser vitorioso na vida daquele que serve a Deus, porque maior é aquele que está conosco. Por isso que aqui diz a palavra, o diabo não toca. E por isso, diz, sabemos que somos filhos de Deus, e que o mundo inteiro, quem é o mundo? Os filhos do diabo, os que servem o diabo, os que andam, estão longe de Deus. Se não é de Deus, faz parte deste aqui mundo. O mundo aqui, quando fala das pessoas ímpias, das pessoas que estão no pecado, dos filhos do diabo. Esse jaz, o que quer dizer jaz? Estão. Né? Você vai no cemitério lá, você vê lá no túmulo, aqui jaz, né? Tal pessoa, quer dizer, aqui está aquela pessoa. Assim, a palavra quer dizer que o mundo está nas mãos do diabo. Por isso que vai de mal a pior. Por isso que estão ali se afogando em bebidas, se afogando em prazeres do mundo, vivendo de qualquer jeito, escravizados, dominados, nas mãos de Satanás, se destruindo e indo rumo ao inferno. Porque não querem ao Senhor. Porque não abrem o coração, não abrem a porta, porque Jesus diz, estou à porta e bato. E aquele que abrir, eu vou entrar. Jesus está falando, o evangelho tem sido pregado, mas as pessoas recusam, as pessoas não aceitam, as pessoas não deixam, não recebem. Por isso, estão na mão de Satanás. Volta um pouquinho agora e abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Não, peraí. Tem alguma coisa errada, não tem versículo 30. Não, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Não é esse não, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu li esse... não, tá, eu que estou vendo o 3 aqui, é isso mesmo. 2 Coríntios 4, 3, é que eu estava vendo na página antes, que é 3, 3. 4, 3 diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, veja aqui que é o Deus de letra minúscula, quer dizer, aquele que domina este mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o diabo, ele cega o entendimento. Aqueles que são filhos do diabo e que não querem enxergar, porque a pessoa pode enxergar, a pessoa pode abrir o coração. Todos podem fazer a escolha. Esse é o livre-arbítrio. Mas as pessoas não querem. E continuam cegas pelo diabo. Cega o entendimento e as pessoas não ouvem o evangelho. Por isso que ainda pessoas dentro da igreja, como eu falei aqui, ainda são filhos do diabo, porque ouvem a palavra, mas não obedecem, não mudam, não se transformam, não nascem de novo, não têm uma experiência verdadeira com Deus e continuam filhos do diabo na igreja e continuam ali. Foi o caso de Judas, né? Judas, um dos discípulos, Jesus escolheu, 3 anos ele ouviu a palavra, 3 anos ele viu ali os milagres de Jesus, 3 anos ele viu as provas que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Mas ele não se converteu, ele continuava filho do diabo, por isso que Jesus chama ele de filho do diabo. Quando ele vai lá para trair Jesus, Jesus diz que haviam 12 que ele tinha escolhido, mas um era o filho do diabo, um não se converteria. Veja a diferença dos outros. Pedro, uma vez, foi até
Jesus repreendeu Satanás na vida dele, porque ele tentou convencer Jesus a não ir, a não se entregar, e ele foi usado. Pedro, ele até negou a Jesus 3 vezes, mas olha a diferença daquele que é nascido de Deus. Ele se arrependeu. Ele reconheceu que tinha pecado, chorou amargamente, se arrependeu e continuou servindo a Deus. Mas Judas tinha um coração maligno, fechado, e ele foi até o final, e ele entregou Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas e traiu a Jesus. Era um filho do diabo que estava ali. Por isso nem todo mundo que se diz cristão, que se diz evangélico, que está na igreja, que muitas vezes quer vir na sua vida e quer falar, e quer aconselhar, e quer até ministrar, e quer até ensinar, e quer profetizar na tua vida, nem sempre é filho de Deus. Pode ser um filho do diabo ali, sendo usado pelo diabo. Está dentro da igreja, mas é um filho do diabo, usado pelo diabo, porque nunca ouviu a palavra e se arrependeu, nunca mudou, e continua fazendo as obras do diabo. Continua vivendo de acordo com a vontade do diabo. Nunca muda. Como Judas. Depois que ele traiu, ele até podia ter se arrependido. Se ele tivesse pedido perdão, eu creio que o Senhor tinha perdoado, mas o coração dele era maligno. O diabo tinha dominado ele de tal forma que o que ele pôde fazer? Ir lá e se enforcar. E se perdeu. Porque ele não tinha um coração conforme o coração de Deus, mas tinha um coração maligno, como Caim. Deus falou para Caim, olha, você pode escolher, você não precisa fazer isso, mas ele foi e fez. E há pessoas assim, até dentro da igreja, não é porque estão na igreja que são filhos de Deus, podem ser filhos do diabo, porque não abriram seu coração para a palavra, como diz aqui. Como diz Paulo, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, e para que lhes não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. E a pessoa continua nas trevas. Continua vivendo nas trevas. Em Efésios capítulo 2, você está em Coríntios, vem Gálatas logo em seguida, depois vem Efésios. Efésios capítulo 2. Esse é aquele versículo, só para que vocês... Efésios capítulo 2. Olha o que Paulo diz aqui. Do pecado para a salvação pela graça. Efésios 2:1. Ele, quem é esse ele? Deus, através de Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, quando éramos filhos do diabo, estávamos mortos. Nos nossos pecados, nos nossos erros. Mas diz aqui que ele nos deu vida. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. O mundo vive assim. Segundo o príncipe da potestade do ar, que é o próprio Satanás. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O espírito do erro, o espírito do diabo atua neste mundo. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, filhos do diabo, por natureza, porque nascemos na natureza pecaminosa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão
preparou para que andássemos nelas, vivendo as boas obras, vivendo na vontade de Deus. Somos feituras dele, somos recriados, morremos para o pecado, não somos mais filhos do diabo, trocamos de pai, agora somos filhos de Deus. E temos que nos esforçar a nos mantermos nesse status de filhos de Deus. Temos que pedir a graça de Deus, é pela graça. Não porque somos bonzinhos, mas pedir, como eu disse, a misericórdia de Deus, a ajuda de Deus, para nos mantermos firmes até o fim.